quase um terço dos projetos considerados urgentes pelo Congresso em 2023 está engavetado. Por Gabriel de Souza. Brasília. Quase um terço dos projetos de lei que tiveram urgência aprovada pelo Congresso Nacional entre fevereiro e setembro de 2023 está parado e ainda não foi votado. Os textos furaram a fila no Senado e na Câmara, mas, em vez de serem apreciados nos plenários, estão nas gavetas. Especialistas ouvidos pelo Estadão acreditam que a falta de consenso entre os parlamentares e o uso político das propostas são os motivos para o esquecimento de propostas consideradas urgentes. O regime de urgência é usado para apressar a tramitação e a votação de projetos. A partir do momento que o requerimento para dar celeridade a uma matéria é aprovado, a proposta legislativa não precisa passar por prazos e formalidades regimentais. Na prática, porém, quem decide o que será colocado em pauta ou não nos plenários são os presidentes da Câmara e do Senado. Doutora em Ciência Política pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, Graziela Testa afirma que uma das razões para o grande número de projetos estacionados no Congresso é a centralidade da elaboração das pautas de votação na figura dos presidentes das casas. Para ela, líderes partidários, que são figuras centrais na aprovação das urgências, deveriam ter maior participação no norteamento das deliberações diárias. Não vale a pena para o presidente pautar algum projeto que não tenha uma certa receptividade e que sabe que não vai ser aprovado. A escolha de não pautar esses temas que estão sob urgência é do presidente com diferentes graus de influência do colégio de líderes. Deveria haver instrumentos para que os líderes partidários tivessem uma influência mais efetiva no apontamento de itens para a pauta do plenário, disse. Na Câmara, 34 das 102 propostas consideradas urgentes entre fevereiro, mês em que teve início a nova legislatura no Congresso, e setembro aguardam para serem postas em discussão pelos parlamentares. No Senado, 2 de 17 propostas ainda seguem em espera. 2 textos estão na fila da Câmara há 7 meses e não têm previsão para serem colocados em pauta. Um deles, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, Solidariedade RJ, propõe a implantação um botão de pedido de socorro em aparelhos celulares. Outro, protocolado pelo deputado Bruno Ganey, Podemos SP, estabelece que pessoas presas e condenadas por crimes não violentos devem prestar serviços em abrigos de proteção a animais. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, algumas urgências são aprovadas pelos parlamentares em momentos onde assuntos estão sendo amplamente discutidos pela sociedade civil. Porém, por não serem votados, esses projetos acabam esfriando e perdem o potencial de serem discutidos. Um exemplo é um projeto de lei do deputado Rodrigo Gambel, Podemos SP, que, diante da alta da violência dentro de escolas, propôs a criação de uma semana cultural para os estudantes. O texto teve o requerimento de urgência aprovado em agosto, mas ainda não foi colocado em discussão. Uma dessas propostas paradas na Câmara é o PL das Fake News que, em 26 de abril, teve a urgência aprovada por 238 deputados. Porém, por conta da pressão de Big Techs, como Google, TikTok e Meta, controladora do Facebook, foi tirado da pauta de votação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAO, 4 dias depois de ter a sua tramitação acelerada. Até então, a proposta que prevê regras para plataformas digitais segue sem previsão para ser votada. No Senado, os 2 projetos na gaveta são de autoria do senador Dr. Irã Gonçalves, PPRR, e da deputada Maria do Rosário, PTRS. A proposta de Irã busca reverter uma medida provisória assinada por Lula no primeiro dia de mandato, que extinguia a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Após a pressão sofrida pelo governo após a aprovação da urgência, o governo negociou com o senador e publicou 3 decretos que recriaram o órgão. A promessa é que seja entregue ao Centrão. Apesar do movimento do Executivo, a proposta do parlamentar não foi arquivada e ainda pode ser votada. Segundo o cientista político Tiago Valenciano, da Universidade Federal do Paraná, UFPR, o engavetamento do projeto mostra a dinâmica no Congresso.
Especialista no sistema legislativo, ele observa que textos como o de Irã podem servir como uma moeda de troca em negociações como indicação de emendas parlamentares ou negociação de cargos. Os regimes de urgência são um artifício do legislativo para acelerar a complexa, porém necessária, burocracia do processo legislativo. Eles podem surgir para levantar pautas quentes e para forçar a barra em algumas negociações com o governo ou contra o governo, disse. Todos os 34 projetos considerados urgentes que estão paralisados no Congresso são de autoria de parlamentares. As propostas elaboradas pelo Poder Executivo, com requerimento de urgência aprovado, foram apreciados pelas casas. O último foi o projeto de lei complementar 1362023, que prevê a compensação a estados por perda com ICMS de combustíveis. Ele teve a urgência aprovada em 4 de outubro e foi votado no mesmo dia. Segundo Joyce Luz, pesquisadora do Observatório do Legislativo Brasileiro, OLB, núcleo ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, que acompanha o funcionamento diário do Congresso, o Legislativo priorizou a votação de pautas de autoria do governo, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. A gente pode notar que o Legislativo teve uma pauta mais prioritária aos projetos do Executivo, deixando esses outros textos de lado. A gente está no início de um governo e, conforme o tempo vai passando, algumas outras pautas que não são do Executivo podem ser apreciadas, afirmou. Em uma nota enviada ao Estadão, a Câmara dos Deputados afirmou que os 34 projetos de lei com urgência aprovada na Casa não estão parados, mas dependem de um acordo prévio dos líderes partidários para serem votados. Antes de serem pautados, são debatidos entre as lideranças e os demais deputados para obtenção de consenso mínimo para votação, disse. O Senado, por sua vez, informou que os 2 textos que tiveram a tramitação acelerada estão prontos para serem deliberados, mas sem um prazo definido.